nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Essa frase foi dita por Jesus, lá em Mateus capítulo 7, versículo 21, ela está registrada. E nós precisamos urgentemente entender essa mensagem, compreender ela no nosso coração. E perdemos o medo de julgarmos, avaliarmos as coisas, as pessoas e buscarmos discernimento nas Escrituras. Parece que o nosso coração, o coração do mundo evangélico, esqueceu-se desse alerta tão claro de Jesus que começa em Mateus 7, no versículo 15, de que nós devemos discernir, devemos avaliar, julgar, observando os frutos. Mas hoje nós aceitamos muito passivamente aquilo que nos é mostrado por causa da aparência. E eu quero trazer aqui esse exemplo apenas porque é um exemplo muito atual que tivemos na Copa do Mundo. Justin Bieber cantando diante de milhões de pessoas no final da Copa do Mundo. E todos aplaudindo, todos achando maravilhoso. E de fato, o que ele cantou, a música que ele cantou lá foi muito bonita. Ele cantou uma música chamada Everything Hallelujah, ou seja, em tudo aleluia, mostrando que nas pequenas coisas da vida nós devemos ser gratos a Deus. E isso é um tema belíssimo das Escrituras. Se tem uma coisa que a Bíblia nos ensina, é sermos gratos a Deus. Então a apresentação foi belíssima. Mas o que eu quero te chamar a atenção é que muitos olham para isso e todo o meio gospel que nós temos hoje começa a exaltar a pessoa do Justin Bieber e já tratá-lo como um irmão, como alguém que é um irmão em Cristo, que faz parte da igreja, do corpo de Cristo. Mas nos falta, parece, o entendimento que nós precisamos buscar isso que se chama na Bíblia de discernimento. E é por isso que eu quero te chamar a atenção, e eu coloquei no título aqui, sobre também os falsos profetas. Porque é justamente por causa dessa nossa facilidade em abraçar algo apenas por causa da aparência, que muitas pessoas hoje no Brasil todo têm sido enganados dentro de falsas igrejas, de igrejas com homens que pregam uma mensagem, mas as suas vidas são o completo oposto dessa mensagem. E é algo que Jesus nos anuncia, que Jesus nos fala. E a gente precisa estar atento, por quê? Porque Jesus mesmo diz que o engano destes homens é sutil. Eles não são homens que sobem no púlpito e vão começar a dizer que o evangelho é uma mentira, ou dizer que eles são adoradores de Satanás. Não, eles são homens que a sua aparência é boa, a sua mensagem é boa, a sua mensagem é bonita. A sua mensagem é cativante. Olha o que Jesus diz: cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha. Jesus está enfatizando que a aparência é bonita, que quando você olha, a canção é linda, a palavra faz sentido. Mas ele diz assim, mas é por dentro, está além daquilo que você pode ver, está para além do discurso. Por isso você precisa se tornar perspicaz a partir da palavra de Deus, você precisa entender que você tem que olhar para além do discurso, para além da mensagem. Porque ele diz, é por dentro que eles são lobos, por fora eles aparentam beleza, as suas palavras são cativantes. Veja o que ele diz no versículo 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Não é só uma vez que repete Senhor, Jesus fala duas vezes, mostrando e trazendo a ênfase no fato de como eles se dizem que são pessoas devotas a Deus,
que servem. Então eles não falam só Senhor, mas eles dizem Senhor, Senhor. Eles aparentam piedade, aparentam bondade, mas no fundo Jesus está dizendo são lobos. E como é que Jesus diz? Ele diz, você vai reconhecer ele por seus frutos. E Jesus vai dar aquele exemplo de que você não pode colher uva de um espinheiro, porque a natureza de uma pessoa, ela não pode ser mudada por ela mesma. Quem muda a nossa natureza é Deus, na conversão. Quando nós de fato nos convertemos, quando a fé é genuína, então a Bíblia vai dizer que nós nascemos de novo e nesse momento a natureza da pessoa ela é transformada. E essa não é uma obra do homem, não é minha capacidade de me transformar, mas é Deus quem me transforma. E agora eu tenho uma nova natureza, por isso Jesus diz, olha, você não pode colher uva de um espinheiro. Porque quando você observar de perto, você vai ver os frutos da vida daquela pessoa. Não é só aquilo que ela aparenta lá no púlpito, não é só aquilo que ela fala, mas quando você observar de perto, você vai ver os frutos. E então sim você vai ser capaz de ver e discernir quem de fato é aquela pessoa. Se ela de fato é um irmão na fé, se ela é alguém digno de que você caminhe com ela. Porque a palavra vai dizer, Paulo vai nos dizer que aquele que se dizendo irmão, mas ele vive uma vida de iniquidade, você deve se afastar daquele, porque ele está enganando. Nós devemos nos aproximar do ímpio para evangelizar, para levar a mensagem, mas aquele que se dizendo irmão, vive uma vida de iniquidade, nós devemos nos afastar. Por isso, Jesus está ensinando, vocês precisam ter discernimento, vocês precisam olhar para os frutos. E eu volto aqui para o exemplo do Justin Bieber. Basta uma rápida pesquisa no ChatGPT ou na plataforma que você tiver aí, como eu fiz, e pedindo, fale-me sobre o álbum em que tem a música Everything Hallelujah. E no mesmo álbum onde Justin Bieber grava essa música, onde os evangélicos agora o abraçam e dizem, nossa, que exemplo de cristão. No mesmo álbum, que é o nome desse álbum, se você quiser procurar depois, o álbum é Swag, S-W-A-G 2, Swag 2. Eu vou te dar duas músicas. Música Need It, preciso disso, traduzido. Essa música contém letras sobre relações sexuais, coisas que eu não posso nem dizer aqui, porque seriam extremamente erradas de falar aqui no vídeo. Letras fortes sobre sexo. Depois, Petting Zoo, uma outra música. Olha o que o próprio ChatGPT disse. A música contém linguagem agressiva, ela contém palavrões com tom provocativo. E várias outras músicas, onde ele vai fazer várias elas com conteúdos e conotações sexuais. E eu achei até interessante que o próprio ChatGPT falou que é importante fazermos essa diferenciação de que mesmo Justin Bieber se tornando um cristão, ele ainda continua seu projeto de música pop, que ele tem esse projeto, então são coisas diferentes. O próprio ChatGPT deu a sua análise de que ele pode ser um cristão e ao mesmo tempo gravar músicas de um conteúdo mundano. E essa é a visão e é a compreensão dos hoje chamados teólogos liberais, de que não vem necessidade de uma transformação completa, aonde o evangelho tem sido completamente deturpado e aquilo que é a graça de Deus, o que gera uma fé que salva e uma fé que transforma. Isso já tem sido colocado de lado. Essa fé, ela é apenas algo que procede de um Deus que me aceita como eu sou e que eu posso permanecer como sou. Ele não aceita um pecador e transforma e regenera, mas eu continuo daquele mesmo jeito. Algo que é totalmente incompatível com o evangelho, quando você vai ler a mensagem das Escrituras.
do novo nascimento, da transformação, aonde a pessoa agora deixa para trás uma vida de pecado e passa a viver com um coração agora desejoso de viver em santidade, não perfeitos. João vai falar isso lá em 1 João. Ele não pode dizer, um cristão nascido de novo, ele não pode dizer que ele não peca. Mas João vai deixar muito claro lá no capítulo 3 de 1 João que aquele que é nascido de novo, aquele que entendeu o evangelho, ele não vive mais na prática do pecado. Ele não vive deliberadamente no pecado. Isso é tão lógico. Basta você parar e ler 1 João, os 5 capítulos que tem, e você vai entender como isso é lógico. Então, esse é o meu alerta, que nós precisamos aprender a discernir, a olhar com uma visão crítica, porque justamente pela nossa facilidade de aceitarmos que pessoas têm sido enganadas. Converso com muitas pessoas que estão em igrejas onde as coisas são estranhas, elas percebem que as coisas não estão certas, que existe algo de errado. Elas dizem, nossa, é verdade, tão cedo aqui, o pastor agora já está com um carraço aqui, já está desfilando. Mas não, ele disse que na verdade ele ganhou. Percebe como a gente vai tentando criar desculpas? E a igreja vai criando coisas e cobra R$1.000, R$2.000 para você fazer parte de algum curso. Começa a explorar as pessoas e a gente vai criando desculpas, porque na verdade nós não queremos enxergar e perceber que ali é um enganador, que aquele homem não está fazendo aquilo por amor a almas, não porque ele ama almas, mas por ganância. E vamos permanecendo naquele local. E por que isso é tão perigoso? Porque a pessoa permanece, ela vê que existe algo de errado, mas ela não sai, ela não quer julgar, ela tem medo de julgar. Porque ela foi ensinada, olha, não julgue, ele é um ungido do Senhor, não se afaste, porque se você se afastar de nós, você vai receber maldição sobre sua vida. A pessoa recebe ameaças para não se afastar daquele ambiente, como se aquele lugar fosse o único lugar que fosse capaz de gerar salvação para ela. E todos esses mecanismos que não tem nada a ver com o evangelho, mas a pessoa persiste até que, quando ela for sair, já é tarde demais, porque sua alma está destruída e a pessoa já não acredita mais no caminho do evangelho. Veja como isso está na Bíblia. Olha o que diz a carta do apóstolo Pedro para nós, segunda carta dele, no capítulo 2. Veja o que Pedro diz. No passado surgiram falsos profetas. Ou seja, antes de Jesus, no tempo de Isaías, no tempo de Jeremias, surgiram falsos profetas no meio do povo. Como também surgirão entre vocês falsos mestres. Percebe que o fato de existirem esses homens perversos, esses falsos pastores, isso não quer dizer que o evangelho está errado. Na verdade, isso é uma confirmação do evangelho. Pedro está dizendo, assim como teve os falsos, existirão os falsos hoje, nesse tempo. E ele diz, estes homens introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. Estes homens trazem sobre eles mesmos julgamento de Deus, eles serão condenados por seus enganos. Mas veja a tragédia, muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens. Muitas, não são poucos, a Bíblia está dizendo que muitos vão seguir estes falsos mestres, esses falsos pastores. Olha só, seguirão os caminhos vergonhosos desses homens e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Por que eu digo que as pessoas às vezes permanecem nessas igrejas até quando se torna muito tarde? Porque agora o caminho da verdade foi difamado. A pessoa olha e diz, se isso aqui é igreja, eu não quero mais viver igreja. Se isso aqui é o evangelho, eu não quero mais caminhar.
A pessoa vai no culto e o pastor não prega o evangelho. Eles falam sobre cura, sobre prosperidade, sobre bênçãos, e a pessoa não escuta nada sobre arrependimento de pecado, ela não escuta nada sobre o que Jesus fez na cruz, sobre a ira de Deus, sobre a justificação, sobre a propiciação. Ela nem sabe esse vocabulário, ela nem ouviu falar sobre essas coisas, mas ela pensa que porque ela frequentou aquela igreja às vezes por 5, 10, 15 anos, ela foi conhecedora. Não, ela ouviu um falso mestre. Alguém com palavras bonitas, ela só foi envolvida por mentiras. E aí no seu coração o caminho da verdade foi difamado. E então depois de anos ela se sente destruída, desiludida e ela sai daquela falsa igreja para viver para si mesma. Viver do seu jeito, porque afinal de contas, se aquilo é o evangelho, eu não quero o evangelho, mas ela nunca conheceu. O caminho do evangelho, a verdade, só foi difamada pelo aquele falso mestre. Percebe como é urgente que se você está numa igreja assim, se você participa de um grupo assim, onde o evangelho genuíno não é trazido, saia deste lugar, saia correndo deste lugar. Busque abrigo nas escrituras, procure alguém que pregue o evangelho, que ensine a palavra de Deus, explanando-a pelas escrituras, e então você vai encontrar entendimento para buscar uma igreja saudável, porque estas igrejas sempre existiram e sempre vão existir, porque Deus é o Senhor da sua igreja, Jesus é o cabeça da igreja, nós somos o corpo dele, então as igrejas verdadeiras sempre vão existir, embora muitos estão difamando o caminho. Olha o que ele diz no versículo 3, em sua cobiça. Perceba se essa igreja é girada em torno da cobiça. E ele diz, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Que alerta tão grave e sério do apóstolo Pedro e de Jesus. Que esse conselho possa entrar no nosso coração. Não tenha medo, não importa a igreja que você está, não tenha medo de olhar para a vida destes homens, para a vida daqueles que lideram e ver se o que eles fazem, a maneira com que eles lideram, a maneira com que eles conduzem a igreja corresponde às Escrituras, com clareza na forma com que é gasto o dinheiro. A Bíblia fala sobre isso. Paulo vai falar do zelo e do cuidado com que ele lidava com as ofertas que lhe eram dadas, a transparência, como isso deve ser transparente. Se sua igreja não tem assembleia, onde a igreja decide os rumos, onde a igreja sabe onde os valores são distribuídos, se a sua igreja tem um dono e as decisões não são tomadas pelo todo, saiba, você corre um alto risco de estar sendo vítima de um falso mestre, de um enganador, de alguém que está usurpando por ganância. E isso não é novidade, isso foi previsto aqui por apóstolo Pedro, lá em Atos capítulo 20, homens que seriam lobos devoradores e surgiriam do meio das pessoas. Então, isso não é uma novidade. Então nós precisamos estar atentos e não ter medo de analisarmos, de olharmos e ver os frutos que estão sendo dados, porque muitos vão dizer, Senhor, Senhor, mas como nós vimos aqui, a palavra dura de Jesus vai ser assim, olha, muitos vão me dizer naquele dia, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Às vezes você está numa igreja dessas que o espetáculo é na expulsão de demônios. Eles fazem campanhas, expulsam demônios e eles vão dizer, em Teu nome não expulsamos, não realizamos milagres. Você às vezes viu milagres nessa igreja. E Jesus vai falar para estes homens, então eu lhes direi claramente, eu nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Isso aqui é de uma seriedade enorme. Talvez você esteja na igreja de um homem que vai ouvir isso de Jesus um dia. Embora existam milagres, embora existam profecias nessa igreja, mas
Jesus vai dizer, eu nunca conheci este homem, porque ele nunca viveu a minha verdade. E ele diz, afaste você que pratica o mal. Porque quando você vai ver a prática, a vida dessa pessoa, ele não é alguém real, não é alguém de fato piedoso, que caminha no temor do Senhor. E nós precisamos olhar essas coisas. Por quê? A palavra vai dizer que um cego guiando outro cego, os dois vão cair no buraco. Jesus não vai olhar, a Bíblia não diz que Deus olha o cego que está seguindo e diz, coitadinho. Não, a Bíblia diz que os dois vão cair no buraco. Então é nossa responsabilidade julgar, avaliar, discernir os caminhos, os frutos dessas pessoas e entendemos quem são os nossos irmãos. Quem são aquelas pessoas que de fato são os nossos irmãos na fé, a nossa igreja, pessoas dignas de serem líderes, aqueles que a Bíblia diz que deveriam ser irrepreensíveis, para então seguirmos, caminharmos juntos, de acordo com a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe, se essa palavra foi bênção para você, dá um joinha, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda e compartilha essa mensagem e também comenta aqui embaixo o que você acha, o que você tem visto sobre essas coisas. Até mais, até o próximo vídeo.